Seja bem-vindo à aula mestre da Escola Bíblica Dominical do Teologia 24 Horas. É um prazer enorme estar aqui. Hoje, a nossa missão, nesta análise aprofundada, é examinar com uma lupa a lição 9. Os discípulos de Cristo e o processo da santificação. Exatamente. Presente na revista Lições Bíblicas do primeiro trimestre de 2026. E é essencial pontuar, logo de partida, que toda essa estrutura de conhecimento foi desenvolvida sob a orientação do mentor teológico, pastor Francisco Miranda. Um embasamento teológico e histórico maravilhoso. Com certeza. Todo esse material, os recortes originais no grego, no hebraico e as aplicações que vamos debater, nós recebemos do Teologia 24 Horas. Tudo isso faz parte da essência deste devocional fornecido pelo Teologia 24 Horas. O grande objetivo da gente estar diante dos microfones hoje é equipar você. Você que está estruturando a sua aula. Isso. Para que você consiga transitar por esse tema com absoluta clareza e segurança teológica. Afinal, falar sobre santificação sem cair em extremismos é um desafio gigantesco, sabe? E é um privilégio fazer parte desta análise para ajudar nisso. A sua colocação inicial é o ponto de partida perfeito. Historicamente, a santificação sofre com uma redução drástica de significado. Uma visão muito encolhida, né? Exato. Muitas vezes o conceito é espremido até virar tipo um mero checklist comportamental de pode ou não pode. O famoso legalismo. Isso. Mas quando a gente começa a garimpar as camadas das escrituras, percebemos que a santificação opera na estrutura da identidade. Não se trata de aplicar um verniz moral superficial sobre uma vida não transformada. Não é só maquiagem. De jeito nenhum. Trata-se de uma reconfiguração completa do ser. É exatamente essa profundidade que torna o preparo desta aula tão vital para você. Certo, vamos desempacotar isso. Porque essa palavra carrega uma bagagem cultural muito pesada. Muito pesada. Quando se fala em santidade, o imaginário popular quase instantaneamente projeta a imagem de um eremita. Aquela pessoa isolada. Sim, alguém vivendo no pico de uma montanha intocável, isolado numa bolha inquebrável, cortando contato com a civilização, sabe, para não se contaminar com a sujeira do mundo. O que é um grande mito. Totalmente. O material base da lição destrói essa visão. Fica evidente que a santidade bíblica não tem a ver com o isolamento geográfico ou social. Tem a ver com funcionalidade. Eu gosto muito de usar a analogia de um bisturi cirúrgico. Essa analogia é fantástica. Pense bem, um bisturi não é fabricado e depois escondido numa gaveta escura para evitar que pegue poeira. Pelo contrário. Ele precisa ser usado. Exato. Ele é separado das ferramentas comuns, passa por um processo rigoroso de esterilização e é mantido incrivelmente limpo para uma função específica, que é realizar cirurgias que salvam vidas. Ele é separado para um propósito vital e não apenas isolado do mundo. Essa imagem do bisturi traduz com precisão cirúrgica a etimologia das palavras que alicerçam o nosso texto. Conta mais sobre essas raízes. Para entender a mente dos autores bíblicos, precisamos olhar para as raízes linguísticas originais. No Antigo Testamento, lá no hebraico, o conceito gravita em torno da palavra kodesh e do verbo kadash. Kodesh e Kadash. Isso. A ideia primária ali não é uma perfeição moral inatingível, mas a ideia de separação para uso exclusivo. Basta olhar para o tabernáculo. Havia bacias, pás, incensários. Ferramentas normais do dia a dia. Comuns em sua matéria-prima, mas que se tornavam santos porque eram dedicados exclusivamente ao serviço de Deus. Você não podia levar a bacia para casa. Jamais. Ninguém podia pegar uma bacia do tabernáculo para lavar as mãos após um jantar comum. Havia um pertencimento exclusivo. E quando avançamos para o Novo Testamento, os apóstolos mantêm essa essência usando o grego através da família de palavras agiasmos e agios. E é fascinante notar como Paulo aplica isso de forma tão prática. Em 1 Tessalonicenses 4, ele traça um contraste absoluto. Ele diz que Deus não nos chamou para a imundícia, Que no grego é akatarsia. isso. Ele não nos chamou para a acatarsia, mas sim para o agiasmos, para a santificação. E a gente precisa lembrar que no contexto greco-romano daquela época, a acatarsia não era apenas um deslize moral. Era a regra do jogo. Era o sistema operacional da sociedade. Os templos pagãos, as práticas comerciais, o entretenimento,
tudo respirava essa impureza. Então a santidade exigida ali não era um pequeno ajuste de comportamento, era um choque cultural frontal. O que é fascinante aqui é a forma como o embasamento teológico organiza esse choque cultural numa estrutura vital que podemos chamar de tríade da santificação. Uma tríade? É como um edifício sustentado por 3 grandes pilares. O primeiro pilar, que é a base rochosa de tudo, estabelece um fato: Deus é santo. Inegociável. A santidade não é uma invenção sociológica. Ela é o atributo imutável do Criador. O padrão é definido por ele. Lá em Isaías 6 a gente vê isso claramente. Exatamente. Vemos o profeta diante do trono com os serafins proclamando Santo, Santo, Santo. Naquele instante, a reação de Isaías não é de orgulho moral, mas de desespero ao perceber a própria inadequação diante de um padrão tão puro. Deus é o padrão absoluto. E convenhamos, se parássemos apenas no primeiro pilar de Isaías 6, estaríamos em apuros gigantescos. Sem saída. A distância seria intransponível. Mas aí entra a genialidade do segundo pilar, a posição recebida. Se o padrão é a santidade absoluta de Deus, nós não temos como alcançar isso por mérito próprio. É então que Hebreus, nos capítulos 10, versículos 10 e 14, nos traz o alívio definitivo. O texto maravilhoso sobre o sacrifício. O texto afirma que já fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. É uma obra consumada. Você ganha uma nova posição jurídica e espiritual. O crente já é santo em Cristo. Exatamente. Isso deságua diretamente no terceiro pilar, ao estilo de vida. A santificação recebida invisivelmente na cruz precisa se manifestar de forma visível e tangível na rotina. Na terça-feira de manhã, no trânsito. Isso, o discípulo passa a viver à altura da posição que recebeu gratuitamente. E quando se domina essa tríade, ganha-se uma vacina contra as 2 maiores doenças históricas da fé cristã. Legalismo e libertinagem. A primeira doença é o legalismo. Sem entender a tríade, a pessoa tenta alcançar o pilar 1, o padrão de Deus, pelo próprio esforço no pilar 3, o estilo de vida. Criando um monte de regras. Criando regras humanas sufocantes e transformando o evangelho num fardo impossível de carregar. E a segunda doença é a libertinagem, que é o reverso dessa mesma moeda distorcida. A pessoa compreende o pilar 2, entende a graça e a posição recebida em Cristo, mas decide que isso é um passe livre para ignorar o pilar 3, o estilo de vida. Ela acha que não precisa mudar nada? Ela usa a liberdade como camuflagem para continuar no pecado, esquecendo completamente o ensino de Romanos 6, que diz que fomos libertos do domínio do pecado não para vivermos nele. A tríade desmonta essas 2 falácias na hora. Ela mostra que a verdadeira santificação descansa na obra de Cristo, mas trabalha ativamente na transformação do caráter. É vital compreender que essa transformação ativa não depende da nossa força muscular ou de técnicas de autoajuda. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque a tendência natural é achar que uma vez justificados nós recebemos uma prancheta de tarefas e somos deixados sozinhos para resolver o resto. O que seria desesperador. Mas o estudo detalha uma realidade espetacular, a operação conjunta de toda a divindade. O processo de santificação no nosso dia a dia é guiado ativamente por Deus. Temos a atuação específica de cada pessoa da divindade trabalhando em harmonia. Como a gente consegue mapear o papel do Pai nesse processo? As Escrituras desenham essa dinâmica espiritual com muita clareza, começando pelo Pai. O texto aponta que Ele é aquele que chama e aquele que preserva. Em 1 Tessalonicenses 5, lemos: "O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo." É um chamado soberano. Um chamado para sair da impureza. O Pai olha para nós, imersos naquela acatarsia que comentamos, naquela impureza do mundo, e nos atrai para um propósito eterno. Ele decreta a nossa separação. É a base vocacional da nossa santificação. E para que esse chamado não esbarre na nossa condição de culpa, temos a atuação do Filho. Jesus Cristo entra como o executor dessa obra de resgate. As cartas de João e o livro de Hebreus são cristalinos ao colocar o peso dessa execução no sangue derramado. O sangue que purifica. 1 João 7 fala do sangue que purifica de todo pecado.
E Hebreus 9,14 vai direto na ferida humana. Esse sacrifício purifica a nossa própria consciência. E isso é de uma profundidade psicológica tremenda. Remove a condenação. Sim. Se a consciência está manchada de culpa, o instinto humano é se esconder de Deus, como aconteceu lá no Éden com Adão e Eva. Cristo remove a condenação para que possamos nos relacionar na luz. E para coroar essa obra conjunta, temos a operação incansável do Espírito Santo. É ele que aplica a obra redentora de Cristo de forma prática, de segunda a segunda. A santificação do Espírito, citada em 2 Tessalonicenses 2,13, mostra que não somos deixados órfãos. Ele está conosco diariamente. É a presença íntima dele que fornece a tração, o poder necessário para a mortificação das obras da carne, como Paulo ensina em Romanos 8,13. Não se trata de espremer os olhos e tentar ser uma pessoa melhor. Forçando a barra sozinho. Trata-se de cooperar, de se submeter à direção do Espírito da divindade, permitindo que ele gere os frutos de Gálatas 5, amor, alegria, domínio próprio. Isso levanta uma questão importante, talvez a mais dura que precisamos enfrentar quando ensinamos esse tema. Pode falar. Baseando-se firmemente em Hebreus 12,14, há uma advertência cortante: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Diante de toda essa provisão de graça, como lidar com o peso dessa exigência absoluta? É um verso que não aceita a negociação. Ele quebra a ideia romantizada de que a conversão é apenas um evento passado que garante o ingresso para o futuro sem alterar absolutamente nada no presente. Uma fé estática. Se não há evidência de santificação, a raiz da própria fé precisa ser questionada. E aprofundando a ideia de ver o Senhor, não estamos falando apenas da eternidade escatológica do céu. Estamos falando da comunhão diária. Da proximidade hoje. O pecado atua como uma estática profunda numa frequência de rádio. Quando há imundícia tolerada, a mente fica cauterizada e a visão espiritual se embaça. Não se consegue mais discernir a presença, a correção e o consolo de Deus no dia a dia. Exatamente. A comunhão exige afinidade de natureza. A luz não tem sociedade com as trevas. Por isso, a santificação é a manutenção dessa via de comunicação. E se pensarmos de forma prática, o maior e mais perfeito exemplo dessa dinâmica em ação pisou nesta terra. Jesus. Jesus é o Santo de Deus por excelência. E ele não viveu confinado numa redoma. Então, o que tudo isso significa para você? Quando olhamos para Cristo, vemos a aplicação perfeita no chão de fábrica da vida. Ele andava no epicentro da sociedade corrompida. Conviveu com todo tipo de pessoa. Ele se sentava à mesa com cobradores de impostos corruptos, com pessoas de reputação destruída. Mas a grande virada de chave é que ele fazia tudo isso sem jamais, em momento algum, pactuar com o erro ou se amoldar ao pecado do ambiente. Ele não era influenciado, ele influenciava. Ele não absorvia a imundícia ao seu redor. Ele irradiava a própria santidade. Ele era o fator que mudava a atmosfera. A grande pergunta para você que vai dar essa aula ou viver essa realidade é: como sustentar esse nível de integridade no caos do mundo contemporâneo? Qual é a âncora? A resposta definitiva está na oração sacerdotal do próprio Cristo. Em João 17,17, Jesus apresenta a fórmula ao Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra no centro de tudo. A santificação cristã não ocorre num vácuo intelectual ou através de meditações místicas vazias. Ela é ancorada e guiada por um conteúdo muito específico, a palavra de Deus. A mente humana é naturalmente inclinada a absorver a cultura dominante. Paulo ecoa isso em Efésios 5:26, quando fala sobre a igreja ser purificada pela lavagem de água pela palavra. A exposição contínua às Escrituras atua como um sistema de filtragem de altíssima eficiência. É uma reprogramação mental genuína. Quando a palavra habita com abundância, ela começa a bloquear e a refutar as narrativas enganosas, as filosofias destrutivas que a cultura tenta empurrar goela abaixo diariamente na gente. Ela imuniza a mente contra a mentira.
Se conectarmos isso a uma visão mais ampla, percebemos que essa renovação da mente escorre para áreas extremamente concretas da nossa rotina. A santidade não fica restrita ao culto de domingo. Ela invade o corpo, as finanças, a casa. O devocional é muito prático nisso. O material aborda isso com muita precisão. Começa pelo respeito ao próprio corpo físico. Em 1 Coríntios 6, a instrução de que o corpo é templo do Espírito Santo bate de frente com a mentalidade contemporânea de que o corpo é uma propriedade descartável. Usado apenas para a satisfação imediata. Exato. Isso atinge o núcleo do orgulho humano. E não para aí. Essa santificação exige evidências na forma como nos comunicamos. O domínio da linguagem. As palavras têm poder, né? Efésios 4, 29 traça uma linha vermelha. Nenhuma palavra torpe deve sair da boca do discípulo. Isso muda absolutamente tudo. Altera a forma como você debate política nas redes sociais, como você responde ao cônjuge num momento de estresse, a maneira como trata um funcionário que cometeu um erro grave. Se o coração é separado para Deus, a língua não pode trabalhar como ferramenta de destruição. E o texto bíblico entra numa seara que frequentemente gera muito desconforto. A ética nos negócios. Essa parte dói muita gente. 1 Tessalonicenses 4,6 estabelece que o crente não pode defraudar ou oprimir o próximo em negócio algum. Num mundo onde a regra de ouro muitas vezes é levar vantagem a qualquer custo, o discípulo de Cristo é chamado a uma integridade radical. A santidade do boleto pago. Exatamente isso. Isso significa pagar impostos corretamente, não sonegar informações em um contrato, honrar dívidas, ter pesos e medidas justos. A santificação afeta diretamente a planilha financeira e o caixa da empresa. É a comprovação de que a fé é real. Se não afeta o bolso, a fé é superficial. E como coroação dessas evidências práticas, há o impacto na família. A preservação da aliança matrimonial, a condução do lar com paciência, amor e disciplina cristã, tudo isso é o subproduto natural de mentes que estão sendo diariamente lavadas pela palavra. A casa vira um refúgio. A santificação transforma um ambiente de casa num pequeno oásis de ordem no meio de uma sociedade fraturada pela deslealdade. A sua vida inteira passa a ser um altar contínuo. E é exatamente essa abrangência que torna o estudo de hoje tão transformador. Mas, se me permite, para além de tudo que o material brilhantemente expõe sobre os gatilhos morais óbvios que precisamos abandonar, há uma camada ainda mais sutil que desafia a nossa geração moderna. Vamos a ela. A santificação, como vimos, é separação para um propósito. No entanto, vivemos na era da hiperconexão e do entretenimento ininterrupto. O desafio da semana que trago das fontes é identificar esses gatilhos. A reflexão que deixo para que você possa ponderar e aplicar ao longo dos próximos dias é esta. Preste muita atenção agora. Será que o maior inimigo da nossa santificação hoje não é mais o pecado escandaloso, e sim a distração crônica? Quando o celular, as redes sociais e o fluxo interminável de informações roubam todas as suas margens de tempo, não sobra espaço mental para a palavra e para a comunhão? O ruído constante. A imundícia desta era frequentemente vem disfarçada de ruído constante. O que mudaria radicalmente na sua intimidade e comunhão com Deus hoje se você tratasse a sua própria santificação com a máxima seriedade e cortasse esse gatilho, criando momentos de silêncio absoluto e atenção exclusiva a Deus, separando-se não apenas do que é mal, mas também do que é superficial e barulhento? Fica aí o peso dessa provocação extraordinária. Essa necessidade urgente de recalcular os nossos hábitos mais invisíveis. E agora o espaço é todo seu. Comente como esta aula mestre facilitou a preparação de sua aula para o próximo domingo. Aguardamos os comentários com muita expectativa. Se você quiser se aprofundar neste ou em outros temas teológicos, acesse gratuitamente o teologia24horas.com.br ou baixe o nosso aplicativo pesquisando por Teologia 24 Horas na loja de aplicativos do seu celular, Android ou iOS, e aproveite as versões deste devocional em texto, áudio, vídeo, slides e infográficos. Não perca essa oportunidade incrível. Teologia 24 Horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.
Teologia 24 horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.